Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Este vídeo irá auxiliá-los tanto na aula de hoje quanto de amanhã, onde nós iremos focar em três conteúdos. Primeiro, umidade do ar, pressão atmosférica e também a previsão do tempo. Então, primeiro, segundo e terceiro conteúdos destas duas aulas. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a umidade do ar e a pressão atmosférica. Desde muito tempo, acho que vocês escutam a professora falar na umidade do ar, não é verdade? Então a gente sabe que no ambiente existem gotículas de água em estado gasoso. E é justamente isso que caracteriza a umidade do ar. Então, a umidade do ar nada mais é do que a presença de água no estado gasoso. Portanto, a gente sabe que é muito importante que a umidade do ar esteja adequada. Isto influencia de forma direta na nossa saúde como um todo, principalmente na saúde respiratória. Quando a gente percebe que o ar está seco, ou seja, existe pouca umidade, nós sentimos na nossa vivência pele seca, nariz seco, boca seca, olhos secos, e tudo isso são sinais de que o ar está com pouca umidade, onde a média é basicamente 60% de umidade no ambiente. Muitas vezes a gente vê até na previsão do tempo, as pessoas falarem sobre isso. A umidade do ar está abaixo do normal, está em 20%, 30%, ou seja, extremamente seco. E é justamente por isso que a gente sente esses sinais, certo? Isso acontece, a umidade do ar ela se dá a partir da evaporação da água, dos rios, dos mares, dos lagos. Então a gente aprendeu que a água tem um ciclo, né? O ciclo da água, assim como o ar também termina tendo um ciclo, porque é um processo contínuo que depende de uma etapa para que a outra seja concluída e assim a gente obter uma estabilidade, um equilíbrio. Em relação à pressão atmosférica, nós iremos ver na página 261 uma imagem de uma criança, né? E essa imagem está falando sobre o ar que exerce pressão sobre todos os lados do nosso corpo, ou seja, dos corpos no geral. Então, esta pressão atmosférica é uma força. Apesar de ser invisível, o ar é formado por pequenas partículas. A gente sabe que o ar é formado por gases, né? Que por sua vez são formados por pequenas partículas que estão em constante movimento, chocando-se com os corpos e exercendo força sobre elas. Essa força é chamada de pressão atmosférica. Então, todos os corpos que existem na Terra estão submetidos à pressão do ar. Então, a gente pode analisar claramente através desta imagem, certo? A aula de hoje é basicamente esta. O que é que eu vou pedir para vocês? Realizarem a leitura da página 261. Finalizando a leitura, fazer esta questão, responder essa questão brincando. E lá na página 263, responder a questão 4. Como se forma a umidade do ar, o que significa dizer que o ar está muito seco. Então, eu falei sobre isso aqui no vídeo e vocês também poderão encontrar mais informações na leitura, certo? Já em relação ao conteúdo da terça-feira, a previsão do tempo, nós precisamos conhecer e aprender a diferença entre clima e tempo. Então, a gente sempre escuta as pessoas falarem no tempo. Hoje o tempo está seco. Hoje o tempo está nublado. Hoje o tempo está chuvoso. Então, o que é que diferencia tempo de clima? Nós iremos aprender agora. O clima são condições atmosféricas frequentes em uma região que permanecem por um longo período e após essa permanência, uma observação de pelo menos 30 anos, é que caracteriza-se o clima de um lugar. Por exemplo, o clima onde a gente mora é um clima semi
árido, ou seja, é um clima onde é caracterizado pela presença de poucas chuvas, ou seja, chuvas escassas, que acontecem em períodos que não são regulares, então a gente sabe que não acontece predominantemente todo ano naquele mesmo período, então são chuvas irregulares em pouca quantidade. E não é totalmente árido, ou seja, quer dizer que chove, não é totalmente árido, por isso esse nome semiárido. Nós iremos falar um pouco mais do nosso clima e também de outros climas ao longo das nossas aulas, principalmente de geografia. Mas para que vocês entendam a diferença entre clima e tempo. O clima é permanente, é o que caracteriza uma região. Já o tempo é o conjunto de condições da atmosfera de uma região, por exemplo, em um determinado dia, por um determinado momento. O tempo agora, neste momento, está chuvoso. Daqui a pouco tempo, esse tempo ele pode mudar, certo? Ele pode ficar nublado, depois pode ficar ensolarado. Então, às vezes, a gente nota que o tempo muda durante o dia diversas vezes. Então, muitas vezes a gente acorda, está bem frio, e ao longo do dia esquenta tanto que a gente nota que o tempo está quente, ensolarado, né? Então, isso acontece em determinadas épocas do ano que a gente acorda e está frio e chuvoso. Muitas vezes quando a gente sai da escola ou vai para a escola, para quem estuda no turno da tarde, então já está totalmente diferente daquele tempo que a gente acordou, né? Muitas vezes já está ensolarado, quente, e é esta a diferença entre tempo e clima. O clima é permanente, já o tempo muda, certo? Na aula da terça eu irei colocar a atividade no portal para que vocês realizem, ok? Um grande abraço, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.